A paz do Senhor, meus irmãos. Cumprimento a todos, né? Aleluia, Jesus. Trazendo aqui mais um texto, o qual muitos têm distorcido, aleluia, Jesus, para atrair, aleluia, Jesus, riqueza para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Que se encontra no livro de Mateus 25, a parábola do talento, a partir do versículo 14. Pois será como um homem, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo ao Senhor: confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque todo o que tem lhe dará, tudo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, isso aqui é um texto do livro de Mateus, capítulo de número 25, a partir do 14, que conta uma parábola. Os irmãos sabem o que é uma parábola. É uma comparação que Cristo faz. Você percebe assim que Cristo ele começa, aleluia, Jesus, usando moedas, né, para poder explicar, para falar sobre os dons, ou aquilo ao qual o Senhor entregou ao teu servo para poder fazer. Jesus ele usa a parábola, ele usa o dinheiro para comparar com os dons que o Senhor entrega aos homens, aleluia, Jesus, para poder fazer a tua obra, aleluia, Jesus. E eu conheço muitas pessoas, aleluia, Jesus, em vários vídeos já vi pessoas pregando, aleluia, Jesus, em vários lugares, internet, ou até em igrejas, aleluia, Jesus, a qual eu já tenho frequentado, tenho visto, pessoas que usam esse texto aqui, aleluia, glória a Deus, para poder distorcer, dizendo que você tem que dar um pouco, aleluia, Jesus, para poder receber muito. Como aqui no versículo de número 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muitos, aleluia, Jesus, pega esse texto aqui, aleluia, Jesus, dizendo que você tem que dar dinheiro pouco na igreja, tem que dar, para ser fiel no pouquinho, né? Tudo que você tem que dar para não ter nada. E para depois Deus lhe dar o muito. Mas se você ler o texto aqui comigo, me acompanhar, você vai ver que Cristo não está falando de você dar pouco para você receber muito de Deus. Eles pregam que é dinheiro, mas você vai entender o texto. É o que Jesus está falando. Então, versículo 20. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, parábola, os talentos são dons.
Aí ele diz, ó, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste em mim os 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O homem, através do dom que Deus deu, ganhou muitas almas para o reino de Cristo. Teve fruto. Aí Jesus, para dar o galardão a este homem, aleluia, Jesus disse-lhe, o Senhor, aleluia, Jesus, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. Jesus está falando o quê? Sobre é em cima. E em seguida ele diz, entra no gozo do meu Pai. Jesus está falando de botar ele nos céus. Aleluia, Jesus. Diz, entra no gozo do meu Pai. Jesus não está falando para você ser fiel no pouquinho e ele vai dar riqueza para você ser muito rico. Não. Não tem texto que compare o que tenha dito aqui, falando que Jesus vai lhe dar, que você vai dar um pouco aqui para você ser rico. Porque senão entra em contradição às Escrituras Sagradas. Quando o Senhor chega e fala que nenhum rico herdará o reino dos céus. Como, por exemplo, o Senhor Jesus fala para o jovem rico. O jovem rico pergunta, o Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ó a pergunta do jovem rico, o que é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, tem guardado os mandamentos? Todos? Ele disse que tem guardado, ele cita alguns. Não furtarás, não matarás, amar a Deus, né? Cita os 10 mandamentos. E Jesus disse, tem certeza que tem guardado todos os mandamentos? Mas falta um. Vende tudo que tem e dá aos pobres. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele abaixa a cabeça e sai triste por ser dono de muitas propriedades. Aí Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você vai entender o que o Senhor está querendo falar na palavra. Quando o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, pare para pensar, o fundo de uma agulha. Imagine o fundo de uma agulha. Aí eu faço uma pergunta a vocês que estão ouvindo. Um camelo passa no fundo de uma agulha? Um homem passa no fundo de uma agulha? Nenhum dos dois passa, correto? Agora, olha o que Jesus disse. Dos dois, nenhum passa. Mas Jesus disse que é mais fácil o camelo passar do que o homem. E quem é maior? Um homem ou um camelo? Você está entendendo? Cristo está dizendo que nenhum rico entrará no reino dos céus. Não podemos servir a 2 senhores, nem a Deus e nem a riqueza. Ou é um, é o outro. Você está entendendo? Nenhum rico entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. É a Bíblia, as Escrituras Sagradas que falam. Jesus diz, se contentai com o que tem, se contentai com pouco. Por que o Senhor manda se contentar com pouco? Porque Ele sabe que quem tem muito não vai glorificar Deus. Na hora da necessidade não vai adorar o Senhor. Ele vai procurar o quê? Porque ele tem. Porque o ser humano, aleluia, Jesus, ele depende de Deus. E quando o homem é rico, ele acha que não depende de ninguém. É por isso que o Senhor diz que nenhum rico entrará no reino dos céus. Olha o que diz Mateus 6. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe do que necessitas. Olha só. Como é que o Senhor manda buscar o reino dos céus? E as demais coisas serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas que a Bíblia cita? O que há de comer, de vestir e de beber. O Senhor disse, buscai o reino dos céus e terás riqueza aqui na terra. Não diz. Não tem um texto no Novo Testamento Jesus dizendo que vai lhe dar riqueza. Ao contrário. Jesus sempre falando, se contente com o que tem. Não busque a riqueza. Nenhum rico herdará o reino dos céus. A Bíblia fala, Jesus disse. Aí Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo do que o rico.
Presta atenção que o camelo é maior do que o homem, mas Jesus disse que ainda é mais fácil se o camelo passar lá. Então, você tem que entender que é Cristo dizendo que não tem jeito. Ou o Cristo disse, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, ou você serve a riqueza. Enquanto você vê esses pregadores de prosperidade aí, tudo falso profeta, infelizmente. Não sou eu que estou falando. É as escrituras sagradas que falam. Falsos profetas. Conhecereis pelos frutos. Aí você vai ver esse homem, aleluia, Jesus, que anda correto às escrituras sagradas. Se é um homem que anda de acordo, Cristo nos ordenou como tem que andar. Então, meus irmãos, não acredite nesses blá 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 que estão dizendo aí que você pode ser rico, que o problema não está no dinheiro, o problema está no homem, é o homem que se corrompe. Olha o que Jesus disse através dos seus apóstolos, que o dinheiro é a raiz e a espécie de todo mal. Todo aquele que ele viu cobiçar, olhar para o dinheiro, se desviou da fé. Todo aquele que ele viu, você vê que nenhum deles que não olharam, não pereceram. Mas os que olharam, pereceram. Todos que cobiçaram o dinheiro. Todos aqueles que quiseram ser ricos. Se você ler Provérbios, aleluia Jesus, você vai achar mais de 60, 70, aleluia Jesus, de versículos falando sobre não buscar a riqueza, você se contentar com pouco. Aleluia Jesus. Aí quando Deus fala que o dinheiro é a raiz para todo mal, porque Deus já sabe como é que o homem se torna depois de ter muito dinheiro. Por que Cristo disse que o dinheiro é a raiz para todo mal? Porque Jesus Cristo não foi Deus que fez o dinheiro. Quem fez o dinheiro foi o homem. É tanto que o Senhor diz nas Escrituras que ele é o dono do ouro e da prata, porque ele não precisa do dinheiro. Quando ele diz, eu sou dono do ouro e da prata, já está dizendo tudo, eu não preciso do seu dinheiro. Aleluia, Jesus, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. É por isso que o Senhor disse, se contentai com pouco, buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor sabe do que necessitamos. Aleluia, Jesus. Então o Senhor sabe do que você necessita, do que eu necessito. Para isso nós temos que buscar o reino do céu, fazer a vontade de Deus. Para aquilo que nós necessitamos, Deus acrescentar. Aleluia. Mas muito tem pregado, não tem nada a ver, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Olha o que a palavra do Senhor diz, bem-aventurado os pobres de espírito. Outro textinho ao qual muitos têm distorcido. Não, muitos, quando Jesus fala bem-aventurados para o Espírito, são aqueles que necessitam da palavra. Mas só que quando você vê falar bem-aventurados, não está dizendo que é todos. E todos o ser humano necessita da palavra. Quando Jesus fala bem-aventurados, ele está especificando pessoas. Ele não está dizendo que é todo mundo. Vou dar um exemplo. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que vê, que crê sem ver. É todo mundo? Não. Muitos viram Jesus e não creram. Aí Jesus está dizendo, bem-aventurados são todos aqueles que crê sem ver. A mesma coisa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Que tem espírito de riqueza, infelizmente, o reino do céu não é deles. Pode prestar aqui, do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, é o tempo todo Cristo repreendendo a riqueza. Se você ler aleluia, lá no livro de Tiago, aleluia, Jesus, a Bíblia mandando repreender o rico, exortar ele para que ele não venha se vangloriar na riqueza. A Bíblia diz que o pobre, aleluia, Jesus, ele vai exaltar. E qual é esse pobre? É o pobre de espírito. E a Bíblia diz que o rico ele vai abater. E ele vai secar como uma folha seca. E cai. Você está entendendo? Então, aleluia, Jesus, não se engane, aleluia, Jesus, que você pode ser rico aqui na terra. Na presença de Deus. Se você ler a carta, aleluia, aos Atos dos Apóstolos, aleluia, Jesus, você vai ver lá que nenhum que estavam naquelas congregações daquela época, da igreja primitiva,
Todos que eram ricos, eles se convertiam e eles vendiam tudo que tinha e repartiam entre os irmãos. Se você vê hoje, um crente tem uma condição, aí olha para o crente, olha para o outro, ele tem que trabalhar. Poxa, eu suei tanto, batalhei tanto. Mas não é isso que Cristo ensina. Olha a pergunta do rico, lá do jovem rico: o que é que eu faço para herdar a vida? A vida eterna. Aí Jesus só mandou ele vender e retribuir e distribuir para os pobres. Ele caiu fora. Por quê? Porque ele não queria renunciar a tudo que ele tinha. É isso que qualquer pessoa que tem muito dinheiro faz. Não ajuda o teu irmão. E a Bíblia diz que aquele que não ajuda o teu irmão, ele não tem o amor de Deus. E quem não tem o amor de Deus não herdará o reino dos céus. Segue a paz com todos. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem o amor ninguém verá Deus. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de João. Aleluia, Jesus. Todos aqueles que tiverem recursos aqui deste mundo ou aqui na terra e ver o teu irmão padecer necessidade e não ajudar ele, o amor do Pai não está nele. Eu lhe faço uma pergunta: quantas vezes você não tem passado por uma pessoa que esteja na rua ali necessitando, um mendigo, uma pessoa até passando e pedindo alguma coisa, em vez de você ajudar, você vai lá e dá uma piada? Ou pega até o texto bíblico para querer envergonhar, oprimir aquela pessoa, falando que eu já vi muitos fazer isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas não sabendo que aquela pessoa ali está necessitando da palavra, mas também está necessitando do alimento. Eu já presenciei de casos de pessoas falar isso. Pessoas necessitando do alimento e a pessoa usar esse texto. Então, meus irmãos, a riqueza, o dinheiro faz isso. Você acaba devotando um e deixando de adorar o outro. Você despreza um e engrandece o outro. Ou é Deus ou é a riqueza. Você tem que escolher. Ou você serve a Deus ou você serve Mamon. E eu estou aqui para poder falar, aleluia, Jesus. Não estou dizendo que você não pode ter um carrinho, você não pode ter uma moto. Pode sim. Mas o teu espírito tem que ser de humildade. Eu sou servo de Deus, eu tenho que comer o melhor dessa terra. Me prove ou me mostre qualquer texto no Novo Testamento, Cristo dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. Porque se Cristo disse, você me provar, mostra algum texto, eu quero dizer porque João Batista, ele comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Se é para comer o melhor dessa terra, todos que, aleluia, Jesus, estava na presença de Deus, estava pregando a palavra, tinha que comer o melhor da terra. Eu quero que você me mostre, aleluia, Jesus, os apóstolos, se eles tinham 10 pares de sandálias, se eles tinham várias roupas. Olha o que Jesus disse para os apóstolos: vá só com as sandálias do pé, com uma túnica só, o alforje vazio, não leve alimento. Aleluia. Você está entendendo? Hoje o homem vai pregar a palavra de Deus. Se não tiver isso, não tiver aquilo, tem que ter água mineral. Até isso eu já fiquei sabendo de pregadores. Se não tiver água mineral para poder dar banho no templo do Espírito Santo. E o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo não habitar no templo sujo, não é o templo sujo de sujeira, não. É sujo do pecado mesmo, da avareza, da ganância, do egoísmo. Aleluia, Jesus. Falta de amor. Todo mundo quer dom, todo mundo quer ser usado, mas ninguém quer pedir o principal dom, que é o dom do amor. Que é aquele dom que, aleluia, Jesus, você entra na boca de crack, você entra no prostíbulo, você vai nas favelas, você vai num lugar onde ninguém quer ir. Aleluia, Jesus. Todo mundo só quer exaltação. O apóstolo Paulo disse, procurai com zelo os dons do Espírito. O apóstolo Paulo orientando.
o povo de Deus, para ter o maior cuidado antes de buscar os dons. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele se exaltou por causa das revelações. Foi por isso que foi posto o espinho na carne do apóstolo Paulo, porque ele se exaltava. Ele se exaltou por causa das revelações. E por isso o Senhor botou o espinho na carne de Paulo, para que ele não viesse se exaltar. Mas Paulo era escolhido, viu? A Bíblia diz que ele escolheu desde o ventre. Por isso que Deus botou o espinho na carne, por ele ser escolhido. Nós somos gentios, nós somos unidos pela cruz de Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a gente não era herdeiro dessa promessa. Abrangeu porque o povo de Israel, o povo eleito, negaram Jesus. E abrangeu a graça para todo aquele que nele crê. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, não fique preso, aleluia, Jesus, a esses falsos ensinamentos. Aleluia, Jesus, dizendo que você tem que dar pouco para ter muita. Mentira. Isso é distorção das escrituras sagradas. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Ó, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. Esse aqui foi o que recebeu 5 talentos. Foram o que recebeu 5 dons de Deus. Não foi de dom, porque é uma parábola. Ó, no versículo 22. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos. Não é dinheiro, é dom que Jesus está falando, porque está usando parábola. Disse o Senhor: me confiaste aqui e tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, Jesus. Se fosse dinheiro, aleluia, Jesus, Cristo não ia falar isso aqui, ó. E chegando, por fim, o que receber no talento, disse ao Senhor: sabendo que o homem é severo, e que seives onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Encerrou-se e escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Se fosse falando de dinheiro, o homem deu dinheiro, ele retornou o dinheiro normal. O homem nem perdeu e nem ganhou, continuou com o mesmo dinheiro. Aí o Senhor disse: ó o que o Senhor disse para esse. Aleluia, Jesus. Servo inútil, ó 30, lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Muitos estão pregando, como já tenho dito, aleluia, Jesus, que você tem que dar pouco para receber muito. Mas ele deu pouco. Ele deu uma moeda. Ele recebeu e ficou com aquela moeda. Está entendendo? E como é que ele vai ser lançado? Nas trevas. E lá haverá choro e ranger de dente. Você está vendo que é talento. Deus está falando dos talentos. Deus está falando que Deus entregou algo e a pessoa não teve uso, não usou o talento. Ele negligenciou o talento. Ele escondeu o talento. Ele deixou de fazer. Aleluia, Jesus. Aquilo ao qual tanto ele pediu a Deus. Aleluia. Muitos têm pedido os dons a Deus e não querem executá-lo. Aleluia, Jesus. Porque viu que, aleluia, passa por luta, passa por prova. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui é um texto ao qual muitos têm distorcido e têm enganado a muitos. Mas é só você ler o texto. Eu falo muito aqui que as pessoas têm que examinar a Escritura Sagrada. Jesus disse que o povo dele perece por falta do conhecimento. Qual é esse conhecimento? Da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Jesus disse: ó, que crescerei na graça e no conhecimento. Temos que conhecer, temos que ler as Escrituras, para que não venhamos ser enganados. Aleluia, Jesus. E muitos aqui, aleluia, trazem esses textos e dizem que você tem que ser fiel no pouco. Mas são pessoas que não estudam as Escrituras Sagradas. São pessoas que aprenderam errado. E por aprender rápido também não examinou a Escritura e acaba falando e pregando e falando da mesma maneira. A gente está falando aqui de dons e não está falando de você dar pouco para ter muito. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, né, que nós temos que contribuir segundo propõe o nosso coração. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo. Então, aleluia, Jesus, temos que ajudar a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas não desta maneira como muitos têm pregado aí.
fazendo a Igreja de Cristo de comércio. Como eu já falei em algumas pregações aqui, aleluia Jesus, livro de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo número 2, o Senhor fala que você levanta falsos profetas, falsos mestres, com heresia destruidores, a ponto de renegarem o soberano. E a Bíblia diz que muitos seguirão essas práticas libertinas, aleluia Jesus, e a Bíblia diz, e por avareza, ia se levantar muitos mesmo, que iam fazer comércio de vós com as palavras fictícias, palavras mentirosas. E essa aqui é uma das palavras mentirosas dita pelo homem. Seja fiel um pouco para que Deus venha te dar muito. São palavras mentirosas. Eles usam o texto bíblico, palavras fictícias. Ele usa o texto bíblico, mas ele distorce a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então, isso foi orientado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E farão comércio de vós. Muitos aí têm criticado a igreja tal, a vassoura que expulsa demônios, a flor que cura, que salva, que liberta. Aí chega lá e está pedindo um voto e manda botar dinheiro no voto. É a mesma coisa da vassoura. Você está usando utensílios, usa o teu objeto, é a mesma coisa. Se você for olhar, aleluia Jesus, nas Escrituras Sagradas, os votos que eu conheço e que eu vi nas Escrituras, nenhum deles pede dinheiro. Ao contrário, o apóstolo Paulo fez o voto com Deus e raspou a cabeça. Ana fez o voto com Deus, entregou o filho dele para ser profeta. Não tem dinheiro aí. É só para se cumprir o que Cristo falou. Surgirão falsos mestres, falsos profetas, com heresia destruidora. E por causa da avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Comércio de vós é usar expressões. Comércio de vós vai usar você, vai usar a sua fé, vai usar a nossa fé para poder ganhar dinheiro. É por isso que você está vendo aí, aleluia, Jesus, pastor luxando aí, carro importado, mansões. Aí a Bíblia, olha o que a Bíblia diz. E se vê teu irmão padecer necessidade, e você tiver recursos neste mundo, e ver o seu irmão padecer necessidade, de você não ajudar, o amor do Pai não está nele. Então, onde é que você vê esses homens que usam as palavras fictícias, fazendo o comércio das pessoas, que ajudam aqueles que estão padecendo? Nenhum deles. O dinheiro é a raiz e espécie de todo mal. O apóstolo Paulo diz que todos que buscaram se desviou da fé. Os falsos mestres, os falsos pregadores, esses falsos pastores, todos já estão desviados da fé. A fé de Cristo é a humildade. É bem-aventurados os pobres de espírito. É bem-aventurados os humildes de espírito. São aqueles que não têm ganância. São aqueles que se contentam com o que têm. São aqueles que buscam fazer a vontade do Pai e não cobra nada. Recebeste de graça, deste de graça. Muitos estão vendendo a palavra de Deus. Muitos estão vendendo o Evangelho, vendendo os dons. O apóstolo Paulo falou o que foi revelado por Cristo. Uns pregam por amor, outros por vanglória para se aparecer, outros por dinheiro. Outros fazem comércio, outros vendedores ambulantes das Escrituras Sagradas, dos dons. Então, assim, estamos cheios aí, está espalhado no mundo todo. O mundo todo está espalhado de falso profeta. Você conhece o falso profeta não é pela revelação, não é pelo dom, não é pelos sinais, os prodígios. O verdadeiro profeta, o verdadeiro servo de Deus, você conhece é pela, aleluia Jesus, obediência. É pelo fruto do Espírito Santo. É o amor, é a paciência, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, é o domínio próprio, a mansidão, é ajudar o próximo. Aleluia, Jesus. É esse que você vai conhecer, o verdadeiro profeta.
Agora quando você vê o homem está pedindo dinheiro, aleluia, Jesus, para você botar dentro de papel, para você levar no altar. Se eu for trazer com os textos, tudo que fala aqui, aleluia, a repreensão do livro de Mateus, Apocalipse, eu vou falar aqui até amanhã de manhã. Aleluia, Jesus, porque é muitos textos que repreendem a busca por você ter uma vida boa aqui na terra. Se você for olhar os apóstolos, nenhum deles tiveram vida boa aqui na terra. Você começa de João Batista, todos eles viveram do acrescento de Deus. Todos eles buscaram o rei do céu e as demais coisas foram acrescentadas. Jesus ensinou que todo homem que é rico ou que tem grande condição, ele tem que ajudar o teu irmão. Aleluia, Jesus. Começando aqui por Zaqueu. A Bíblia diz que ele é um homem muito rico. Quando ele se converteu, o que Jesus disse? Houve salvação nesta casa. Por que salvação? Porque ele vendeu tudo o que tinha. Como vendeu tudo o que tinha? Ele restituiu todos aqueles que ele tinha defraudado. 4 vezes mais. Agora imagine aí, uma cidade inteira e você restituir todo mundo que você fraudulentou, né, que você extorquiu. Agora imagine 4 vezes mais. Será que vai sobrar algum dinheiro? Tá entendendo? Isso é renúncia. Para servir Cristo, ele teve que renunciar tudo que ele tinha. Ele teve que dar tudo que ele tinha para poder voltar a começar do zero com Cristo e viver do acrescento de Deus. Se contente com o que tem, buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não vá para essa de ser rico, né, que você vai se desviar da fé. Não vá para essa de que você tem que comer dessa terra, que você vai se desviar da fé. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É que nem que eu gosto também muito de falar que tem trabalho que não é para servo de Deus. Tem trabalho que não é para servo de Deus. Conheço muitas pessoas que é servo de Cristo, trabalha em bar, vendendo cachaça. Como é que você vai pregar para um alcoólatra? Como é que você vai pregar para alguém que bebe um gorozinho, vai tomar um goró? Imagine aí. Tem gente que, aleluia, serve de Deus, trabalha em depósito de bebida, entregando cachaça. Mateus, aleluia, Jesus trabalhava cobrando imposto. Naquela época era uma profissão, era um trabalho que roubava as pessoas, que extorquia. Jesus passou e disse: Levi, venha, Mateus, ora. Ele renunciou àquele trabalho para poder servir Jesus. Está entendendo? Ele abandonou o trabalho para servir Jesus, porque é um trabalho que não agrada a Deus. Trabalho que tem que matar, que tem que bater nas pessoas. Felizmente, são trabalhos, aleluia, Jesus, que Deus não quer o servo dele lá. Porque você vai ter que bater. Ah, mas é meu trabalho. Sim, tantos trabalhos aí que não precisa isso. Eu conheço muitos, aleluia, Jesus, que trabalham e batem nas pessoas. Aleluia, Jesus. Em nome de ser servo de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus, ganhando aquela alma para Jesus, ele está batendo, ele está espancando. É triste. Vocês não vão ouvir ninguém falar sobre isso. Aleluia, Jesus. Porque o povo não está preocupado mais. O povo está preocupado com a igreja cheia. Não estão preocupados com salvação. Se você ler a carta aos apóstolos, aleluia, Jesus, de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que aqueles que iam se convertendo iam se tornando salvos. Por quê? Porque aquele povo não aceitava a igreja. Naquela época, o povo aceitava Jesus. Hoje, o povo está aceitando a igreja. Você vê que o povo aceita quando amanhã se afasta. Porque ele achava que a igreja ia dar aquilo que ele queria.
como ele não recebeu aquilo que ele queria, ele acaba se afastando. Não é aquilo que eu imaginava. Nunca aceitou Jesus. Olha o que Jesus disse: aquele que comer do meu pão ou beber da água jamais terá sede. Jamais você pensará em voltar para o mundo. Quando você vê uma pessoa entrar hoje na presença de Deus e amanhã se afastar, ele nunca aceitou Jesus. Ele aceitou a igreja. Ele não aceitou Jesus. É duro falar isso, mas é a verdade. Porque senão Jesus ele vai estar mentindo. Aquele que prova da minha água, ou que bebe da minha água, jamais terá sede. Assim que ele está falando, é de nunca mais, daquele que prova de Cristo, que, aleluia, entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus, jamais ele voltará a ser porco, cão. Aleluia, Jesus. Jamais. O Senhor está dizendo, aleluia, Jesus, aquele que me conhecer verdadeiramente jamais voltará para o mundo. Muitos você não teve que aceitar hoje Jesus, não vai 10 dias, 15 dias, um mês, e se afasta. Nunca aceitou Jesus. Ele aceitou a igreja. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, fica atento às Escrituras Sagradas. Tem muita gente aí, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ensinando, aleluia, aquilo que convém para que venha alegrar o teu coração. Matar o desejo da sua carne. A Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, que a janela da alma é os olhos. A Bíblia diz que se nosso olho for bom, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nossos olhos for mal, todo o nosso corpo será treva. O homem, quando olha para a riqueza, a primeira coisa que acontece, o olho cresce na hora. A janela da alma. Se seu olho for bom, você não vai nem querer chegar perto. Para que o seu corpo venha a ser luminoso. Agora, se o seu olho for mal, você vai correr para cima. E você vai se tornar avarento. Você vai se tornar um ganancioso. Aleluia, Jesus. Egoísta. Perverso. Não vai ter amor com o próximo. Porque para você ser rico, você tem que ajudar o teu próximo. Toda vez que você vê alguém padecendo necessidade, você vai ter que ajudar. Ninguém hoje quer fazer isso mais. Ninguém, não achei um que faça. E quando faz, se vangloria. Se exalta. Jesus disse, faça com a direita para que a esquerda não veja. Jesus está dizendo, não ajude ninguém e diga que ajudou. Ou não. Aí muitos dizem, mas tem que mostrar para o povo. Tem que mostrar. Aí chega lá, filma que está ajudando a pessoa. Seu galardão é aqui na terra. No céu não. Jesus disse. Quando fizer dádiva de misericórdia, ajudar alguém, não toque trombeta diante dos homens. Quando você filma, você está tocando trombeta diante dos homens. Você está filmando para os outros ver o que você está fazendo. Quando Jesus curava, fazia aqueles milagres, Jesus falava assim, não conte para ninguém. Jesus fala, sai contando para todo mundo. Ou Jesus chegou, vou curar aqui para todo mundo ver aqui. Bora aqui, gente, ó. Não, Jesus ele cura e diz, não conte para ninguém. Ele ensinou para a gente dar com a direita para que a esquerda não veja. Disse para a gente não tocar trombeta diante dos homens. E o que mais você tem visto aí é homens que dizem servo de Deus. Tem muitos aí que não ajudam ninguém. E os que ajudam quer aparecer. Aí fica complicado. É por isso que porque o Senhor Jesus já sabia. Ele já sabe aonde vai acabar os homens. Aleluia, Jesus. Porque os homens, aleluia, Jesus, é só piorando. É se cumprindo, o amor se esfriando. É a fé se acabando. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, fica atento às Escrituras Sagradas. Aleluia, Jesus. O Senhor está voltando para buscar o povo que está santificando e obedecendo a tua palavra. Está espalhada aí de coach, pregações. Aleluia, Jesus, que Cristo ele não é o centro. Bota o homem como centro. Aleluia, Jesus. Nós somos pó, somos cinza. Somos pecadores e falhos. Não merecemos a graça. E se não fosse por causa da misericórdia, estamos todos nós no inferno. É a misericórdia de Deus que nos resgatou. Aleluia, Jesus. E a graça, que coisa que nós não merecemos, mas mesmo assim Cristo morreu para mim e para você. Então, meus irmãos, fica esta palavra no teu coração. Aleluia, Jesus. Eu não estou aqui, aleluia, glória a Deus,
querendo ser religioso. Estou ali retratando as escrituras sagradas. Você vê que eu não falei nada de mim aqui. Estou retratando as escrituras sagradas. Tudo que eu lhe falei está aprovado, está dentro da Bíblia. Aleluia, Jesus. Eu não sou de estar pegando a antiga aliança para estar aqui trazendo para poder, porque né, eu já tenho mensagens aqui no meu canal, né, que se você ler lá Coríntios 2, a partir do 12, a Bíblia diz que nós não podemos fazer a leitura da antiga aliança, porque traz uma confusão, não revela a Cristo. E é aí que muito tem trazido, né, esse negócio de riqueza. Salomão foi rico, e não sei o que, mas a Bíblia diz que não haverá um mais como Salomão. Então já está dizendo tudo já, né? Em todo sentido. Então, Deus não quer mais rico. Porque Jesus viu que deu errado. Deus viu que deu errado. Por que deu errado? Salomão morreu na idolatria. Levantou altar para todas as mulheres que ele tinha. Você está vendo que não pode trazer a antiga aliança? Muitos homens dizem que pode ter muitas mulheres por causa de Salomão. Pode? Não faça a leitura da antiga aliança para querer doutrinar o povo do Novo Testamento. Só traga aquilo que Cristo confirmou no Novo Testamento. O que Cristo confirmou, podemos falar. Porque não viverei mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Cristo nos resgatou da lei. Aleluia, Jesus. Ele nos libertou da lei. Cumprindo e obedecendo. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, examine a Escritura. Aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Porque eu não pude falar mais que o Espírito tenha a falar ao teu coração. Isso aqui é palavras e, aleluia, Jesus, e texto ao qual você nunca vai achar ninguém pregando dessa maneira. Você sempre só vai achar alguém pregando que você tem que dar para receber muito. Você não vai ver ninguém dizendo que você, aleluia, Jesus, tem que viver do acrescento de Deus. Ninguém quer viver nessa terra, aleluia, Jesus, se contentando com um pouco que tem. Todo mundo aqui só quer buscar riqueza, só quer buscar que tenha muito. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe todos. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.